esse diálogo com a imprensa, com toda a cidade de Teresina, mostrando a evolução, né, do quadro dessa epidemia na cidade de Teresina. Todos nós sabemos o contexto no qual essa epidemia está fluindo. E é necessário que a gente possa ter boas informações para que a gente possa ter boas decisões. Então, são momentos difíceis que todos nós estamos passando, mas precisamos ter, no meio de toda essa crise do vírus, toda a crise social e econômica, todos os problemas psicológicos que todos nós estamos passando, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, todos os nossos conhecidos, então que a gente possa ter acesso a boas informações, com fatos, com dados, para que a gente possa se posicionar cada um na sua vida, tomar suas decisões relativas ao seu comportamento, relativo ao comportamento da sua família, e também para que nós possamos nos posicionar para tomar decisões enquanto cidade, enquanto sociedade. Então, nessa terça-feira última, nós já fizemos uma apresentação dos dados referentes à pesquisa sorológica que a cidade de Teresina está fazendo todos os fins de semana. Já estamos na 4ª edição, e essa pesquisa sorológica, ela busca estimar a quantidade de pessoas infectadas na cidade de Teresina. Nós já tivemos 4 edições, e a estimativa mais recente é de que 2% da nossa população está positivada, o que corresponde a aproximadamente 17.200 pessoas. Queria dar sequência, já está aparecendo já no painel? Ok. Pode aprender a apresentação. No começo desse processo todo, a gente falava muito do que estava acontecendo lá na China, do que estava acontecendo na Itália, depois a gente começou a falar do que estava acontecendo lá em São Paulo. Mas nós não estamos mais vendo o processo lá na China, lá na Itália, lá em São Paulo. Já está aqui entre nós, o vírus já está se espalhando, assim como também o vírus está fortemente se espalhando nos nossos estados vizinhos, nos nossos estados irmãos. Aqui nesse mapa você pode ver, primeiro, tá. Importante dar uma olhada no som do microfone aqui. Primeiro, você pode dar uma olhada, quer dizer, a quantidade de municípios, né, tanto no Ceará, principalmente no Ceará, quanto no Maranhão, assim como também no Piauí, de municípios que já tiveram casos confirmados. E principalmente as capitais, né? Fortaleza já tem oficialmente 12.862 casos confirmados. Isso aí a gente sabe que tem muita subnotificação, portanto o número real é um múltiplo significativo desse número. A cidade de São Luís do Maranhão já tem 4.919 casos confirmados, 4.917 casos confirmados, só para ter a dimensão, né, de que como nós temos casos muito próximos na cidade de Teresina do estado do Piauí. Pode passar, por favor. Aqui também existe já temos um gráfico à direita que mostra os municípios nos quais já existiram óbitos, ou seja, ali pintado em vermelho, ali no estado do Ceará, são os municípios que já tiveram óbitos registrados nas suas localidades. Também do lado do Maranhão, a mesma coisa. E do estado do Piauí também a mesma coisa. Você nota que no estado do Ceará, o vírus já está bastante espalhado pelo interior. No estado do Piauí e do Maranhão, é uma coisa que está muito mais concentrada em São Luís, assim como também perto de São Luís. Já no estado do Piauí, o que está acontecendo? Tem casos de óbitos na cidade de Teresina, mas tem um processo muito grande, muito forte no norte do estado, e já começou a aparecer também no sul do estado, coisa que anteriormente não existia. Tá ok a imagem, não? O som? Voltou? Pronto. Então, só para mostrar como essa epidemia está explodindo no Ceará e também está explodindo em Fortaleza, no Maranhão, especialmente na cidade de São Luís. Você pode dar uma olhada na lista à esquerda, né, são os óbitos nos vários municípios do Maranhão, Piauí e Ceará. Então, você olha ali, Fortaleza já tem 1.022 óbitos, São Luís do Maranhão
332, só para ter uma comparação com Teresina. Teresina está ainda tá no patamar algo em torno de 26 fatalidades que a gente tem registrado na nossa cidade. Pode passar. Aqui são os dados mais precisos, né? Ali você tem à esquerda. Pode baixar um pouco ali, está sem o título, né, do primeiro, né? As primeiras tabelas. Bem, a primeira tabela à esquerda são casos dos estados do Nordeste. Então, eu tinha falado da quantidade grande de casos no Nordeste. Você tem à direita são casos nas capitais do Nordeste. Abaixo, à esquerda, você tem óbitos no estado do Nordeste, ou seja, Ceará, 1.389, Pernambuco, logo na sequência, 1.224, Maranhão, 444, e o Piauí estava no patamar de 57, né? Piauí, na realidade, nós estamos resistindo, né, a toda essa questão que está acontecendo, toda essa epidemia que está acontecendo de forma grave em todo o Nordeste. E falar em óbitos nas capitais, Fortaleza já teve 1.022 óbitos, Recife 476, São Luís 332. Então São Luís 332, Salvador 146, Maceió 101, João Pessoa 63, Teresina, que ainda estava, são 26 aqui. Então, os estados que estão com uma crise mais aguda são justamente os estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão. As capitais que estão com problemas graves, basicamente Fortaleza, Recife e São Luís. Entre as capitais existe Salvador, apesar de ser uma cidade grande, está tendo menos casos. Aí no meio, no pelotão do meio, tem Maceió e João Pessoa, estão muitos casos, proporcionalmente. E as três cidades que têm a menor quantidade de óbitos, especialmente se for olhar a quantidade, o tamanho, são justamente as capitais capitais como Teresina, Natal e Aracaju. No Rio Grande do Norte acontecendo um fenômeno diferente, né? Natal tem sofrido menos do que o interior do estado. Olha, você tem 105 óbitos no Rio Grande do Norte, e desses quais 21 são em Natal. Principalmente Mossoró tem passado por momentos difíceis. Vou passar. Aqui a gente pode ver a quantidade de... Já Teresina são os casos de confirmados, né, de coronavírus, de Covid-19 na cidade de Teresina. A zona primeira, como a gente mostrou já anteriormente, quer dizer, foi a zona leste, que está mais destacada ali, está mais cheia com aquelas bolas laranjas, que são as quantidades de casos por bairros de cada uma das regiões. A zona sudeste, na sequência, né, aumentando muito a quantidade de casos na zona sul, e também começando a aumentar na zona norte, especialmente ali no eixo da Duque de Caxias, né, que vai ali da Primavera até chegar ali no Mocambinho. Os bairros que mais tiveram casos confirmados até agora foram Joca, 44, Tararé, 36, Ininga, 30, Mocambinho, 24, Gurupi, 22, Santa Isabel, 20, Ilhota, 19, Horto 19 também, Angelina, 17, Fátima, 17, Loival, Parente, 17, São João, 17. Enfim, a rigor, o que a gente pode concluir é que essa questão já não é de uma ou duas regiões, ela já está espalhada completamente pela cidade. E se espalha cada vez mais. Pode continuar. Aqui nós temos a quantidade de... Aqui nós temos a distribuição, a localização espacial dos óbitos na cidade de Teresina. Permanece mais ou menos no padrão, quantidade maior aparecendo ali na zona leste de Teresina. Em sequência você tem alguma coisa na região sudeste, também já tem muitos casos, alguns casos já na região sul, assim como também já começa a aparecer na região norte. Quando a gente olha
à esquerda, você vê a relação, né, de todos os óbitos de acordo com os bairros. Pode passar. Falar mais alto, vamos lá. Pode passar. Esse gráfico da evolução da quantidade de casos confirmados, são duas tendências aí. O primeiro, de um lado, você tem a evolução dos casos confirmados através da testagem, que é aquela linha amarela, e em vermelho você tem a quantidade de óbitos. Atualmente até a contagem do COI da prefeitura está em 761. Difere da do Estado, basicamente por quê? Porque o Estado ele faz a testagem e publica o resultado do teste. A prefeitura não. A prefeitura tem que fazer todo o cadastramento, né, dos casos que foram detectados, tem que colocar as características relacionadas ao sexo, relacionadas à idade, endereço, tem que fazer o contato, só depois de confirmar tudo isso é que a gente passa para a nossa contagem. E aqui nós temos também embaixo, né, a linha de evolução da quantidade de óbitos na cidade de Teresina. Nós já chegamos a ter 26 piauienses teresinenses que já não mais estão conosco por conta desse Covid. Aqui, em relação aos óbitos, eu queria chamar a atenção para esse gráfico. Esse gráfico mostra a quantidade de óbitos ao longo do tempo. Então, nós tivemos, você pode notar que nós tivemos, entre 27 de março e o dia ali, 8 de abril, nós tivemos 5 óbitos. Note que, na sequência, nós passamos vários dias sem nenhum óbito. Muito provavelmente, isso se deveu aos efeitos primeiros da quarentena. Mas já a partir ali do dia 19 de abril, a quantidade de fatalidades começa a se avolumar. E a gente pode perceber que nesse final, especialmente nesse mês de maio, né, que a nossa situação está ficando mais grave. Isso precisa ser dito para a nossa população. Ou seja, se a gente for pegar de 23, do início, basicamente, do início da nossa quarentena, até durante o 10º dia da nossa quarentena, nós tivemos 5 fatalidades. Mas quando a gente vê agora o final de abril, início de maio, houve um aumento significativo, que demonstra que essa doença ela está circulando cada vez mais entre nós e, ao mesmo tempo, ela começa a deixar um rastro cada vez maior de sofrimento. Essa demonstração também já foi feita através das pesquisas sorológicas que foram realizadas. Essas pesquisas demonstraram um crescimento muito grande nas últimas 3 semanas. Em média, o percentual de crescimento dessas pesquisas está na casa de quantidade de infectados, de positivados na cidade de Teresina, está na casa de 52% por semana. Começou com 59%, depois 62%, baixou para 38%, mas em média nós estamos tendo um crescimento nessa casa, o que é bastante elevado. Pode prosseguir. Aqui nós temos a quantidade, nós temos por faixa etária os casos confirmados, e temos também as pessoas que vieram a falecer. Então, nota-se que, em relação à faixa etária dos confirmados, daqueles que foram testados, nós temos a faixa etária mais dominante é justamente a faixa etária entre 30 e 39 anos. Basicamente, tem 247 pessoas nessa faixa etária. Logo na sequência, tem o pessoal de 20 a 29 anos e também o pessoal de 40 a 49. Ou seja, entre 20 e 49 anos, você tem um grosso das pessoas que foram, de forma confirmadas, foram positivadas. Em relação à questão dos óbitos, existe uma forte concentração, especialmente entre os mais idosos, entre a população acima de 70 anos, acima de 80 e acima também de 60. Mas também, isso é importante salientar, nós temos também falecimento de pessoas na faixa etária menor.
Existem 2 pessoas que faleceram na faixa de 20 a 29 anos de idade, uma pessoa na faixa de 30 a 39 e 3 pessoas na faixa de 40 a 49. E entre 50 e 59 nós tivemos falecimento de duas pessoas. Geralmente as comorbidades são importantes nesse momento, como a questão da pressão alta, da hipertensão, especialmente descontrolada, como é a questão da diabetes, como é a questão também da obesidade. Em alguns casos também de pessoas abaixo de 60 anos que não tinham nenhum tipo de comorbidade. Pode passar. Bem, aqui nós estamos trabalhando no painel de indicadores, que depois vai ficar à disposição, na sequência vai ficar à disposição em toda a cidade. E esses indicadores vão incluir também o censo hospitalar da cidade de Teresina relacionado à Covid-19. Então, nele nós temos está meio distante, temos ali a taxa de ocupação. Aqui dá para ler, não dá para ler o título ali, né? Ali, taxa de ocupação UTI Covid, que dá 64,46, não é isso? Nós temos ali a taxa de ocupação das UTIs, que obviamente são as UTIs não Covid. Nós temos só retomando, ó. O primeiro quadrado aí, aquele laranja, não é bem laranja, é um amarelo assim. Taxa de ocupação UTI Covid, 64,46. O laranja, propriamente dita, taxa de ocupação UTI, obviamente UTI não Covid, que é 70,77. Na sequência, você tem taxa de ocupação de enfermarias Covid, 46,06. Depois nós temos ali taxa de ocupação enfermaria, aí é não Covid, né? Isso. A taxa de ocupação da Covid é 46,06, de enfermaria. A taxa de ocupação da enfermaria não Covid é 60,04. Na sequência também nós temos a taxa de ocupação dos leitos de observação, que está em 40,20, que os leitos Covid. E por último, a taxa de ocupação dos leitos de observação não Covid, que é 42,44. E temos embaixo, né, os valores absolutos. Em cima, nos quadrados, nós temos os percentuais. Por exemplo, vamos começar da esquerda para a direita. É a quantidade de síndromes gripais, a quantidade de pessoas que em determinado dia procurou as nossas unidades de saúde, tanto as municipais, quanto as privadas, quanto as filantrópicas, com síndrome gripal. A 47, na sequência, a quantidade dessa síndrome gripal que estava agudizada, que estava em situação mais grave, são 49. Aí você tem no primeiro quadrado, quantidade de UTI Covid. Então, nós temos hoje 166 UTIs Covid, na cidade como um todo, incluindo aí todos os hospitais particulares, todos os hospitais filantrópicos, todos os hospitais municipais, estaduais e federais. Então, desses 166 leitos, 107 estão ocupados. Fora da rede Covid, nós temos 284 leitos de UTI. Desses aí, 201 já estão ocupados. Quando se vai olhar a quantidade de leitos de enfermagem Covid, são 406 leitos, dos quais 187 estão ocupados. A quantidade de leitos de enfermagem que é existente em toda a nossa cidade são 1.856 leitos, dos quais 1.115 estão ocupados. Ali em relação aos leitos de observação, são 102 leitos na cidade, dos quais 41 leitos estão ocupados, isso aí em relação aos leitos de observação Covid. Já a quantidade de leitos normais são 226, dos quais 96 estão ocupados. Pode passar para a próxima lâmina, por favor. Bem, aqui nós temos 4 gráficos. Está aparecendo... Aparece inteiro. Ó, aparecendo inteiro ali, pronto. Aqui em relação, quer dizer, como é que é a monitoramento do processo? Basicamente, nós temos as pesquisas sorológicas para monitorar aqueles que eventualmente estejam infectados. Para isso existe o teste. Nós temos os dados lá das pessoas que estão
fizeram teste e estão reconhecidamente infectados, né? Aqueles dados que nós mostramos lá em cima. Então, mas aqui nós temos outro tipo de informação. O que que esse gráfico à esquerda, acima e à esquerda, é a quantidade de atendimentos de síndromes gripais, ou seja, as pessoas estão com tosse, com febre, estão com coriza. Então, quantas consultas foram feitas com pessoas com essas características, com esses sintomas em cada um dos dias? Então, a contagem começa lá no dia, nosso mapa começa no dia 28 de abril. E o dia 28 de abril foi justamente 103 pessoas. Então, pouco a pouco, há um crescimento. Por exemplo, no dia 5 de maio, a quantidade chegou a 419. E uma recente dado é que nós tivemos, no dia 13 de maio, 832 pessoas que foram às unidades básicas de saúde, que foram aos hospitais municipais, que foram aos hospitais particulares, às clínicas particulares, buscar um atendimento, né, com sintomas gripais, que obviamente podem chegar, né, a agravar e pode incluir também sintomas, pode ser também indicadores, né, da Covid-19. Então, no gráfico à direita, acima e à direita, é o atendimento gripal acumulado. Então, você pode perceber à esquerda que houve um crescimento, né, de 28 de abril até 13 de maio, você nota que a quantidade de pessoas que procuram as unidades de saúde em Teresina, com síndromes gripais, com sintomas relacionados à gripe, essa quantidade de pessoas tem crescido. Se a gente comparar o dia 13 de maio com o dia 28 de abril, grosso modo, é 8 vezes maior. Ou seja, no dia 13 de maio, as pessoas consultaram 8 vezes mais os médicos em relação à gripe do que no dia 28 de abril. Aqui, no gráfico acima e à direita, a gente pode perceber os atendimentos relacionados a síndromes gripais acumulados. Então, você nota que tem uma curva bastante acentuada, né? Ou seja, tem aumentado muito, né, a quantidade de síndromes gripais. Abaixo e à esquerda, nós temos os atendimentos com síndromes gripais que acabaram em problemas respiratórios graves, que eventualmente foram internados. Então, você nota que no começo, aí, no dia 28 de abril, e nos dias seguintes, eram 5 casos, 8 casos, 5 casos. No dia 1º de maio, chegou a 22. Pois bem, agora, a partir aí do dia 5 de maio, a quantidade já começou a aumentar significativamente. Então, você nota que cresceu bastante, e o último número, que é no dia 13 de maio, nós tivemos 49 pessoas que foram internadas, né, com síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, também está havendo um aumento significativo na quantidade de pessoas que estão sendo internadas, né, com problemas respiratórios graves. À direita, nós temos os valores acumulados. Né? Não estou entendendo aquele... Ah, tá certo. Então, à direita, basicamente, mostra o acumulado da quantidade de pessoas que foram internadas em todos os hospitais com síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, aí tem o print do gráfico. Ficou no meio, entendeu? Mas, basicamente, você pode notar o crescimento, né, e a última data chega a 440 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave. Pode passar. Bem, então lá atrás, no último gráfico, a gente viu a hospitalização com síndrome aguda grave, síndrome respiratória aguda grave. Aqui nós temos, na verdade, um outro indicador, e isso é muito relevante. É a quantidade de pessoas que a quantidade de pessoas que foram hospitalizadas por dia. Tá certo? Ou seja, quantas pessoas entraram nos hospitais todos os dias. Isso. Tá? Aí pega tanto aqueles que são residentes de Teresina quanto aqueles que são de fora. Então, você pode, basicamente, quantas entradas em hospitais
quantas entradas em hospitais para hospitalização aconteceram em cada um desses dados. Então, você nota o gráfico à esquerda, que é o dia a dia, hospitalizações por dia, que esse fenômeno, que esse movimento ele é crescente, né? Aí, no final, segunda quinzena de março estava relativamente pequeno, mas no final de abril já começa a acelerar e agora no mês de maio também ficou bastante significativo, né? Teve uma pequena queda, né, nos últimos dias. Quando a gente faz o processo por dia, né, quantas pessoas estão acumuladas, esse é um gráfico extremamente importante. E quando a gente está falando de essa hospitalização é relacionada apenas à Covid, não é isso? É importante registrar. Isso aqui são hospitalizações apenas de Covid, que inclui, ou seja, são todos os casos confirmados que foi diagnosticado com a Covid-19, certo? E inclui tanto a hospitalização para leitos normais, de clínicos, de observação ou de eventualmente de UTI. Então é importante perceber também a quantidade de hospitalização por dia por conta da Covid-19, que é justamente o gráfico à direita, que é o do gráfico à direita. Então você nota que, olha, que a quantidade de pessoas que está hospitalizada, ela cresceu significativamente, por conta da Covid-19, cresceu significativamente aí a partir do dia, tá difícil de a data ali, começou 22 de abril, deu uma acelerada. Então você nota claramente, pela quantidade de pessoas hospitalizadas por Covid, cresceu muito, e nós estamos, essa curva aí à direita, né, esse gráfico à direita, desculpa, ela mostra a ascensão, né? Hoje nós estamos com 236 pessoas hospitalizadas por conta da Covid. Isso. Então, é interessante que quando você fala em hospitalização, a gente de repente pode falar, não, mas tem muita gente de outros municípios. E aqui esse gráfico é basicamente só de confirmados de residentes em Teresina. Então, você pode perceber que que o aumento não foi causado apenas pelos pacientes que vêm de outros municípios, mas aconteceu na nossa cidade. E os dados cumulativos são bastante claros. A quantidade de pessoas hospitalizadas por dia tem crescido, né? Então você está, de fato, numa subida de uma montanha, numa subida de morro. Pode passar. Aqui são dados. Oi? Aqui a gente começa a falar sobre a questão da situação de ocupação de leitos discriminado. Nesse caso, esse primeiro gráfico à esquerda é justamente a situação de ocupação de enfermarias por conta de Covid. A barra total, ela vai dar a quantidade total de leitos de enfermaria destinados à Covid, né? Que é basicamente, você tem 406 no total. Hoje, nós temos 107 leitos ocupados, aquela barra azul escura, e temos 219 que são desocupados. Ou seja, em termos de leitos de enfermaria, existe ainda uma folga muito grande. Ou seja, são 406 leitos na cidade como um todo e apenas 107 estão ocupados. À direita, olha só, o da esquerda é basicamente leitos para Covid, destinados exclusivamente para Covid. À direita é o total de leitos de enfermaria destinado para o restante, né, das outras questões de saúde. Então, são 1.860 leitos, aproximadamente, né, tem uma aproximação ali. Nós temos basicamente ocupados 1.115 leitos e existem 741 leitos que estão ociosos, estão vagos. Note que, percentualmente, né, a ocupação do leite com Covid está abaixo da ocupação dos leitos normais. Mas mais na frente a gente vai voltar a comentar isso. Leitos de observação. Em relação ao Covid, existem 102 leitos de observação. A barra escura mostra que 41 desses leitos estão ocupados, barra escura,
e 61 leitos de observação estão em aberto. Quando se olha para não Covid, basicamente são 226 leitos, temos 96 leitos ocupados na Barra Azul, e são 130 leitos ociosos. Eu queria só voltar na prancha anterior, no slide anterior, a gente pode perceber o seguinte, ali, ocupação enfermaria Covid. Você nota a barra azul escura, como ao longo do tempo ela tem crescido. Ou seja, lá atrás, lá no 1º de maio, nós tínhamos 56 leitos de enfermaria ocupados com pacientes Covid. Dia 1º de maio. Hoje, o último dado para 13 de maio é 107. Ou seja, quase que duplicou entre o dia 1º de maio, tem lá 57 pessoas nesses leitos, para 13 de maio, quase que duplicou. É o crescimento daquela barra azul. Pode passar. Em relação também aos leitos de observação, esse aí, também se pode notar, por exemplo, lá no dia 20, lá, vamos pegar o dia 1º de maio, tinha 27 pessoas, aquela barra azul escura do dia 1º de maio, 27 pessoas com Covid em observação, possivelmente com Covid em toda a cidade. Já na última observação, dia 13, já são 41 pessoas nesses leitos de observação. Pode passar. Aqui são os dados que são mais importantes. Note que são basicamente hoje 160 leitos de UTI. Nós estamos trabalhando justamente para aumentar. Nessa semana tivemos uma péssima notícia. Nós havíamos comprado uma pré-condição, quer dizer, todo equipamento da UTI precisa ser viabilizado. Mas tem um item hoje que é o mais difícil de conseguir no mercado nacional e internacional, que é justamente o ventilador mecânico por respirador. Então, há 3 semanas atrás, nós fizemos uma compra de 70 respiradores da China, fizemos um pagamento antecipado, conforme a legislação permitia. A entrega era para ter sido feita no dia 3 de maio, não foi feita, postergaram para o dia 10 de maio, e na véspera cancelaram a entrega e devolveram o dinheiro, ou seja, nós tivemos uma perca muito grande por conta da não chegada desses respiradores. Nessa presente data, nós estamos negociando com uma empresa estatal da Turquia, uma compra também de 70 respiradores. Faz parte de uma compra junto com o governo do estado de São Paulo, com o governo do estado da Bahia, com a prefeitura municipal de Recife. Então, estamos trabalhando, estamos lutando, né, para comprar esses respiradores, porque com esses 70 respiradores, nós vamos sair de 166 para botar mais 70 ali, dá 246 leitos de UTI. E não apenas isso, mas nós já estamos lá no HUT, ao lado estão fazendo um anexo, nós fizemos um contrato de aluguel para colocar 60 leitos de UTI, anexo ao HUT, para que nós possamos aumentar essa disponibilidade. Então, com 60 a mais, nós vamos passar de 116 para 226, é isso, Câncer? O calculador está funcionando, a memória ainda funciona? Oi? É 266, 266, né? 226. Né? Não, se você bota soma mais 60. Então, esse é o nosso desafio. O governo do estado também está no mesmo processo, existe a meta por parte do governo do estado de comprar, de colocar 100 leitos adicionais. Então, justamente nós estamos correndo contra o tempo, né? Quanto mais tempo nós tivermos, maior vai ser a nossa capacidade de gerar essas UTIs para amenizar o sofrimento da nossa população. Isso, a pergunta que me vieram aqui saber se é só público. Não, isso é soma de tudo. Soma de público, privado, filantrópico, todos estão aí. Na situação... Opa, pode voltar para o episódio anterior. Na situação à direita, nós temos a situação das UTIs não Covid. Ou seja, são 284 leitos não Covid, e hoje nós temos 201 leitos ocupados e 83 leitos vagos. Por que é importante buscar... Olha só, qual a nossa preocupação em relação a leitos de UTI não Covid? Você pode observar que ao longo de abril e principalmente de maio, a quantidade de ocupação desses leitos não Covid, na UTI, cresceu. E parte desse crescimento se deve a acidentes de trânsito.
Ou seja, por que é que é importante evitar bares e restaurantes? Não é apenas para evitar aglomeração, mas também para que se reduza o consumo de álcool e, portanto, se reduza a quantidade de acidentes de trânsito e, portanto, se reduza a quantidade de necessidade de leitos de UTI para esses pacientes. Então, essa é uma racionalidade. Quer dizer, quanto mais leitos de UTI não Covid a gente tiver, maior a possibilidade da gente converter esses leitos em Covid. Então, se hoje, por exemplo, nós temos 83 leitos vagos, 201 ocupados. Se eventualmente a gente reduzir para 180, para 150, esses 50 leitos eventualmente poderão ser convertidos para receber essa população, essas pessoas acometidas pela Covid-19. Então, a gente tem que ter esse senso de que o sistema de saúde ele funciona com vasos comunicantes. No gráfico à esquerda, também eu gostaria de salientar a ocupação das UTIs ao longo do tempo, as UTIs Covid, que inclui municipal, estadual, federal, privado, tudo está aí dentro. Vamos pegar ali o dia 1º de maio, olha só, nós estamos, outro dia hoje são 14, né? O último dado é para ontem, 13. No dia 1º de maio, existiam 57 leitos de UTI ocupados, 57 leitos de UTI ocupados com pessoas vitimizadas pela Covid-19. Aí o dia seguinte ficou 61, 62, depois 53, 60, aí começa o crescimento, 78, 80, 83, 81, 92, 96, 107. Note que a ocupação do leito de UTI está se acelerando. Ou seja, nós devemos ter muito cuidado com o que está acontecendo, é hora de ter medidas mais restritivas, mais duras. Nós temos que reforçar nosso isolamento social para que essa necessidade de UTI não bata no teto tão rapidamente. Então, por quê? Porque nós estamos buscando expandir a quantidade de leitos de UTI, fizemos um processo de locação de equipamentos, que são instalados 60 lá no HUT. Nós estamos comprando de novo 70 respiradores para que nós possamos aumentar em 70 leitos de UTI, mas nós precisamos de tempo para que tudo isso se consolide. Então, o próprio governo do estado, a CESAP, está trabalhando para comprar 100 respiradores e colocar também 100 leitos na cidade, lá no HGV. Então, esse é um momento difícil, duro para a gente. A gente precisa ter medidas restritivas para que a gente possa ter mais tempo para garantir esse crescimento da quantidade de leitos de UTI. A pior notícia que eu tive durante todo esse período, né, para mim foi o pior. Eu confesso para vocês que fiquei bastante abalado, foi quando houve a quebra da venda, né, dos 70 respiradores lá da China. Foi um dia realmente muito, muito difícil e muito triste. Mas, enfim, estamos de novo na luta para comprar os respiradores, e isso aí é essencial na nossa estratégia para poder amenizar o sofrimento e a dor do nosso povo. Pode passar. Não, pode passar. Pode voltar. Aqui a gente vai colocar aqui o leito de UTI de acordo com a origem da rede. Então, a rede pública municipal, nós temos hoje 25 leitos de UTI. Ou seja, a prefeitura tradicionalmente trabalha com hospitais de média complexidade. Os hospitais de alta complexidade, basicamente, ficam a cargo do governo do estado. E o único hospital que pega alta complexidade, até na característica, né, em algumas especialidades, é o HUT, que é basicamente o leito de UTI que tem no HUT, mais alguma coisa que já tem lá no Monte Castelo. Também, então, esse esforço que a gente está fazendo é justamente para que a prefeitura saia desses 20 leitos de UTI, coloque lá mais 60, por exemplo, 185, se colocar mais 70, aí nós vamos para 155, ou seja, é o esforço para que, nesse prazo, a gente possa fazer a coisa rodar. Mas também na prefeitura, nós temos lá são 80 leitos de UTI para não Covid, e note que só tem 21 vagas, né? Quer dizer, a quantidade de vagas ocupadas é bastante significativa. Se você retorna ali para a prefeitura, para os leitos, a situação de ocupação
ela é crescente ao longo do tempo. Lá em 1º de maio, que é uma data, você tinha 12 leitos de UTI ocupados, né, lá no HUT, e agora subiu para 16. Pode passar. Bem, aqui é em relação aos leitos da rede pública estadual. São basicamente 35 leitos, então, destinados à Covid, e do outro lado existem 80 leitos de UTI destinados a não Covid. Dentro do leito de Covid, você pode ver a progressão, ali no 1º de maio, você basicamente tinha 10 leitos ocupados, agora são 24 leitos ocupados. Os leitos não UTI também, note como aumentou muito, né, a quantidade de leitos UTI ocupado ali a partir do dia 6 de maio. Então, esses leitos ocupados não Covid, eles eventualmente poderiam ser convertidos em Covid se essa utilização não fosse tão grande. Então, mais um motivo para que a gente possa se preocupar com a questão de acidentes de trânsito. Pode passar. Aqui, em relação à rede pública federal, que é basicamente o HU, o Hospital Universitário. Então, basicamente, são 9 leitos ocupados, né, e foi criado também, nesse último período, foram criados 6 leitos de UTI, que são os 6 leitos que estão ociosos agora. Na realidade, o mapa mostra que houve uma conversão de leitos se dando uma olhada para o gráfico à direita, você percebe que houve uma conversão de leitos não Covid para leitos Covid, acredito que sim. Pois bem, lá são 10 leitos de UTI não Covid, todos os 10 estão ocupados, não existe nenhuma vaga hoje. E aqui é rede privada, inclui privada e filantrópica também, não é isso? Bem, aqui você tem a evolução dos leitos da rede privada. No dia 1º de maio, à esquerda, gráfico à esquerda, existiam 28 leitos de UTI ocupados na rede privada, 46 ociosos, disponíveis. Quando você olha para hoje, saltou de 26, saltou de 28 para 58. Só existem hoje em toda a rede privada filantrópica 33 vagas de UTI para Covid. E existem, à direita você pode dar uma olhada, é a ocupação das UTIs não Covid. Basicamente, tem um quadro o quadro flutua em torno de uma média, mas enfim, não tem nenhuma tendência de crescimento, né? Hoje, o dado de ontem, de 13 de maio, são 73 leitos de UTI não Covid ocupados e 41 disponíveis. Pode passar. Bem, então, antes de falar do isolamento, eu queria retornar um pouco para a questão anterior. Pode botar um slide assim, o geral, que pega todos os tipos. Isso. Então, esse é um dado importante para que a gente possa refletir. Quer dizer, dia 1º de maio, nós tínhamos 57 leitos de UTI ocupados, por pacientes que estão sofrendo com a Covid-19, e 13 de maio, 13 dias depois, nós temos 107 pacientes nos leitos de UTI Covid-19. Ou seja, quase duplicou em 13 dias a quantidade de leitos ocupados. Se nós continuarmos a duplicar a cada 13 dias, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter mais necessidade de mais 214 leitos nas próximas 2 semanas. Então, nós só podemos fazer isso, né, aumentando a oferta pública, quer seja municipal ou estadual, ou convertendo leitos que não são Covid, leitos de UTI que não são Covid, para essa missão. Então, é exatamente por isso que nas próximas semanas nós temos que ultimar, estamos trabalhando para isso, para aumentar essa oferta de UTI na nossa cidade. Mas tem uma característica interessante, que a ocupação das UTIs já é proporcionalmente muito grande. Mas não é a mesma coisa em relação às enfermarias. Então, você pode voltar até um pouco mais atrás, Câncer? Enfermaria, pode passar um slide a mais. Um slide na sequência. Isso. Então, quando você dá uma olhada em enfermaria Covid, são 219 leitos disponíveis e apenas 107 ocupados. Ou seja, os leitos de enfermaria para Covid são 406 leitos, exato. 406 leitos. Mas, veja só, mas só tem 107 ocupados. E por que disso? Porque esta doença, basicamente, ela agrava rapidamente de cada 10 pacientes
3 precisam ir direto para a UTI. Então, quer dizer, a necessidade dela é menos de enfermaria e mais de UTI. E os pacientes que vêm do interior, eles já vêm numa situação crítica. Não, quer dizer, são poucos pacientes que vêm do interior e que vão para a enfermaria. A imensa maioria está indo diretamente para as UTIs. Pode passar. Então esse é o desafio que eu queria mostrar para a cidade. Que não pode passar deixar na plancha anterior. Esse é o desafio que eu queria. Três anteriores. Né? Esse aí. UTI. Então esse é o desafio que nós temos no momento. Né? Nós já temos apenas hoje 59 leitos abertos na cidade. A prefeitura já contratou 12 leitos de um hospital particular, está contratando leitos também de outro hospital particular. O Estado, pelo que eu vi a informação, também contratou de outro hospital também particular. Enfim, a gente está tentando criar condições mínimas para que a gente possa suportar, fazer uma travessia, né, até a chegada, né, da parte da prefeitura desse anexo do HUT, que vai agregar 60 leitos. Isso é importante para a cidade, e também da parte da prefeitura a compra de 70 respiradores para que a gente possa ampliar a quantidade de leitos de UTI lá no HUT. Então, torcendo também que o Estado possa conseguir atingir a sua meta de colocar 100 leitos de UTI lá no HGV. Portanto, esse é o desafio do presente. E é importante que a gente possa partilhar com toda a cidade, com toda a imprensa, essas informações que são informações preciosas para que a gente possa se bem posicionar. Mas tudo isso, eu queria voltar agora para a última prancha, sei mais como é que se diz, se é prancha, se é slide, né? É o quê? É slide, né? Slide. É antigo, prancha é antigo, né? Slide também é antigo, só que o slide era outro tipo de slide, não era isso. Não. Bem, em relação ao isolamento domiciliar, a gente queria partilhar com todos vocês o que está acontecendo. Desde o início dessa crise, nós conseguimos, junto a uma startup paulista, que tem uma base também lá em Recife, que foi criar uma medição da taxa de isolamento. O nome dessa startup se chama InLoco. E ela abriu esses dados para a Prefeitura de Teresina, e de lá para cá nós temos monitorado. Ao longo do tempo também a gente percebeu que eles fizeram várias revisões dos seus índices de isolamento. Então, nosso papel é aquilo que a gente recebe e repassa para divulgar para a população como um todo, divulgar para a imprensa. E qual é a metodologia deles? Basicamente, eles monitoram 217 celulares em Teresina, são aqueles quando você recebe aquelas propagandas e dizer que aceita receber informação, então basicamente você está dando acesso à localização do seu celular. Em Teresina, eles conseguiram monitorar 217 mil celulares. E eles têm uma distância, eles consideram uma pessoa fora de isolamento quando eles andam a uma distância superior a um ponto de repouso, uma distância superior a 400 metros. Pois bem, os resultados da InLoco estão colocados aí em azul. E nós temos esses dados desde fevereiro. Então, temos toda a nossa evolução. A gente colocou aí em azul, mas, eventualmente, qualquer comparação está à disposição a partir do dia 13 de abril. A partir lá de fevereiro nós temos todos os dados da InLoco. Mas tem outra fonte de informação agora, que também está partilhando, que é dado pela Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicação. As operadoras de celular, né? Todas essas reunidas. Elas fizeram um pool entre elas, e, na realidade, elas trabalham apenas com uma parte do celular. Ela trabalha com todos os celulares da cidade. E a partir do dia 13 de abril, eles passaram a fornecer para a prefeitura esses dados. E é justamente isso que a gente está publicizando, junto com os dados da InLoco. Basicamente, os dados da Teleco, né, que é essa associação das operadoras de telefonia, os dados da Teleco estão em vermelho, tá? Está em vermelho. Pode notar que existe uma diferença entre eles. A InLoco sempre coloca os as taxas de isolamento abaixo dos 50%,
né? É fácil perceber que, quer dizer, a Inloco está sempre abaixo o azul está sempre abaixo do vermelho. Os índices da Teleco, que eventualmente, não apenas as operadoras, elas captam, né, essa modificação através das torres, as torres que servem de base, né, para captar os sinais dos celulares, né. Existem várias torres na cidade, quando você vai se deslocando, o seu sinal, a sua base vai também se deslocando, de torre em torre. Então, é a partir desse deslocamento que a Teleco ela faz esse rastreamento. Mas ela está sempre acima, né, do azul. Tá? Então, a última ali está presente ali. A última da Teleco foi 51,1 e a da Inloco 46,6. Mas tem uma coincidência, embora tenha essa diferença de taxas absurdas, mas tem uma quase perfeita coincidência da movimentação. A gente pode notar que eles estão sempre flutuando na mesma direção. Os dois estão se movimentando juntos, né? Quando vai para cima, o outro também vai para cima. Quando vai para baixo, também vai para baixo. As diferenças estão nas magnitudes. Isso mostra que está existindo coerência entre eles, e eles de fato estão um pegando parcialmente o processo e outro pegando totalmente o mesmo processo. A má notícia é que nós estamos com índice de isolamento aí na casa de 50%, às vezes um pouco acima, são poucos pontos acima de 50%. O que nos deixa bastante preocupados e que talvez sirva para explicar por que essa curva de propagação do vírus se intensificou nas últimas semanas. Nós tivemos a quarentena que se iniciou no dia 23 de março. Essa quarentena foi, especialmente na primeira semana, muito bem executada. Já a partir da segunda semana houve muitas dificuldades. E a partir da quarta semana é que a gente passa a ver claramente uma queda da taxa de isolamento. Então, isso, em todo esse processo, qualquer fenômeno que acontece hoje, ele só vai repercutir daqui a 14 anos. 14 dias. Tem um hiato. É mais ou menos o seguinte, faltou água. Então, faltou água de madrugada, até chegar a falta de água na pia do seu banheiro, vai demorar algum tempo. Só vai faltar água na sua pia meio-dia. Então, faltou 4 horas da manhã, só meio-dia. Então, tem um hiato aí de 8 horas, tá certo? Depois, quando falta água, você seca a caixa d'água, depois, quando retorna na água, você vai começar a encher a caixa d'água. Da água sair da caixa d'água até chegar na pia da sua cozinha, também vai ter um hiato de tempo. É a mesma coisa aqui. Nesse processo dessa Covid-19, tudo aquilo que a gente vier a fazer hoje, ela só vai ter impacto, repercussões, consequências visíveis daqui a 14 dias. É exatamente por isso que, à medida em que 14 dias atrás, 21 dias atrás, houve uma queda da taxa de isolamento, houve a maior propagação do vírus, como foi já registrado nas pesquisas, isso levou também a maior quantidade de pessoas hospitalizadas, a maior quantidade de pessoas procurando as unidades básicas de saúde com síndromes gripais, a maior quantidade de pessoas hospitalizadas por conta de síndrome respiratória aguda grave, a maior quantidade de pessoas hospitalizadas nas UTIs, a maior quantidade de pessoas hospitalizadas nas enfermarias. Então, o que nós estamos descrevendo é justamente isso. Nós temos uma grave expansão do vírus na cidade, nós até agora tínhamos tido, de certa forma, nós somos vítimas desse paradoxo. Como fizemos uma medida preventiva e as pessoas criaram uma sensação muito grande de segurança, houve um relaxamento do isolamento. Na medida que esse isolamento foi relaxado, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma piora do estado, uma piora da nossa saúde através da mais rápida propagação do vírus. Então, são esses dados que eu trago para conhecimento da população, para que a gente possa refletir. De fato, nós precisamos, para ficar seguros, temos que fazer mais isolamento, temos que ficar mais em casa. O governador do estado, nessa semana, nós tivemos uma reunião e ele estava estudando, né, a possibilidade de fazer um lockdown em Teresina. Não sei se já foi divulgado as formas, né, a decisão do decreto do governador, mas eu particularmente sou favorável, né, que se busque o que está acontecendo nas nossas capitais do lado. Recife já fez lockdown,
Fortaleza já fez, São Luís já fez, Belém já fez, Niterói está fazendo, só Manaus que resiste em fazer. Mas é necessário dizer o seguinte, que o lockdown é uma coisa muito mais intensa, muito mais determinada do que essa mera quarentena que nós estamos fazendo. Então, então para que a gente possa fazer o lockdown, que ele tenha resultado, ele tem que ser, na realidade, bem feito. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Então, é necessário que isso possa ser refletido e que, se eventualmente vier a ser feito, eu acho que não deveria ser feito total, deveria ser feito parcial, escolhendo uns dias inicialmente, para que a gente aprenda a fazer lockdown. Não adianta a gente fazer uma quarentena e desmoralizar a quarentena, porque o vírus vai continuar a funcionar. Não adianta a gente fazer um lockdown e desmoralizar o lockdown, porque o vírus vai continuar a funcionar e esses leitos vão continuar a ser ocupados de forma crescente, os leitos de enfermaria, os leitos de observação, os leitos de UTI vão continuar cada vez mais sendo ocupados. E vai chegar um ponto que nós não vamos mais ter condições de dar assistência às pessoas que estão chegando nos hospitais. Então, é fundamental para que a gente evite um caos, como, por exemplo, outras cidades do Norte e Nordeste, capitais do Nordeste estão passando, nós precisamos reforçar as medidas de isolamento social. Muitas cidades do Norte e Nordeste, muitas capitais estão numa situação bastante crítica. Essas que eu falei, por exemplo, estão fazendo lockdown. Mas por quê? Não é apenas porque eles estão com a expansão dos vírus, não, do vírus, não. É porque nas capitais do Norte e Nordeste tem per capita metade da quantidade de leitos de UTI do Centro-Sul. Então, a capacidade de atendimento de um estado mais rico é o dobro da capacidade de atendimento do estado mais pobre. Então, é exatamente por isso que nós, do Norte e Nordeste, mais do que o Centro-Sul, do que a cidade do Centro-Sul, nós temos que reforçar essas medidas de lockdown. É importante que a gente possa ter esse debate com a população. Então, colocamos esse dado à disposição da imprensa, eventualmente, para que nós possamos debater e responder as perguntas a serem feitas. Pode, sim. Pessoal, eu vou começar aqui as perguntas que foram enviadas por vocês. Josiel Martins, existe um padrão de como as pessoas que entram em óbito contraíram a Covid? Por exemplo, são pessoas que curaram o isolamento? Bem, esse tipo de resposta não pode ser dada em cima dos dados que nós temos. A gente pode especular, quer dizer, não existe um estudo detalhado para chegar a uma conclusão. Mas o que a gente percebe, né, que a quebra do isolamento, ele se dá basicamente na população mais jovem, especialmente de 15 a 34 anos, que é justamente a população que tem maior taxa de positividade. São basicamente a faixa etária vai de adolescentes até o 30 alguma coisa, 32, 33, 34, até 34. São aqueles que mais circulam, né? E, ao mesmo tempo, aqueles que estão mais positivados são geralmente são basicamente empresários, são profissionais liberais e autônomos. Agora, quem tem sofrido mais em termos de óbitos, basicamente são os mais velhos, são os nossos idosos que estão sendo bastante castigados, né, por essa praga. Então, provavelmente, né, a circulação ela está numa faixa etária mais baixa, né, e as letalidades estão nas faixas mais elevadas. Prefeito, o governador determinou a lei seca durante os 3 dias. Como a prefeitura vai fazer essa fiscalização? E o senhor acredita que a lei seca pode ajudar no processo de redução de casos de Covid? Eu entendo que essa preocupação do governo do estado com a lei seca se deve justamente a essa questão da falta de UTI. Veja só, por que é importante, nesse momento, fechar bares e restaurantes? Não apenas para reduzir aglomerações, é também para que diminua a circulação de álcool na cidade. Nas primeiras semanas do isolamento, a quantidade de pessoas acidentadas na cidade de Teresina diminuiu bastante. Aliás, diminuiu bastante em todo o estado do Piauí. E isso se reflete na existência de disponibilidade de leitos de UTI lá no HUT, por exemplo. Isso se reflete na maior disponibilidade de leitos de UTI lá no HGV, assim como também maior disponibilidade de leitos também
na rede privada de UTIs. Então, na medida em que o isolamento foi sendo quebrado, na medida que as pessoas começaram a fazer mais festas privadas, começaram a retomar a tradição de dirigir, né, misturar álcool com direção, os índices de acidentes de carro começaram a subir novamente. Então, no último fim de semana, nós tivemos muitos acidentes de trânsito na cidade de Teresina. Isso em plena quarentena. Isso termina, como consequência, chegando a ocupar os leitos clínicos, os leitos de UTI, tanto no HUT quanto no HGV. A preocupação externada pelo governo do Estado, eu acho que é justamente essa: preservar os leitos que não são destinados ao Covid, para que, eventualmente, eles possam ser, numa emergência, transformados em leitos para atender a população Covid, que está chegando em forma crescente, né, aos nossos hospitais. Então, essa é a lógica da lei seca colocada pelo governo do Estado, e a Prefeitura, a Guarda Municipal, ela está em diálogo, né, com o governo do Estado, para que possa trabalhar em conjunto no sentido de evitar maiores aglomerações relacionadas ao álcool em Teresina. Quanto à Cidade Verde, prefeitos dados já subsidiam o lockdown na capital? Oi? Se os dados já subsidiam o lockdown na capital? Eu acho que nós temos que fazer um lockdown, mas que seja bem feito no momento oportuno. Não adianta fazer lockdown e passar o que está passando em algumas cidades aqui perto da gente. As fotos que nós temos de cidades como São Luís, Fortaleza, Belém, mostram que o lockdown é o isolamento com alguma coisinha a mais, mas não pode. Para que nós possamos parar de forma definitiva, nós temos que fazer lockdown para valer. Nós vimos, eu estou como vice-presidente, segundo vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, nós participamos de várias reuniões com prefeitos de outros países. E teve uma ideia que eu achei, me chamou a atenção, que foi o que aconteceu na Turquia. Basicamente, durante a semana existe a quarentena do jeito, o isolamento como nós fazemos aqui no Brasil. Mas durante os fins de semana, na realidade, existe o lockdown, ou seja, sábado e domingo não funciona nada. Só o essencial do essencial do essencial. Então, acredito que algo poderia ser feito nesse sentido. Eu não sei se o governo do Estado está trabalhando nesse sentido, mas é necessário fazer 1 dia ou 2 dias para que a gente aprenda a fazer e faça bem feito. E é necessário também o engajamento da população, porque não adianta colocar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, se a população não estiver consciente da necessidade. Nós temos que fazer uma escolha. Ou a gente quer preservar as vidas, ou não. Se a gente quer preservar as vidas, a gente está vendo aí que o quadro está ficando cada vez mais complicado. A quantidade de pessoas chegando nos hospitais, as pessoas aparecendo com sintomas, a quantidade de pessoas infectadas, está tudo crescendo. A quantidade de pessoas que estão morrendo, está crescendo. Então a gente tem que saber, a gente quer evitar que esse mal se alastre pela cidade, que a gente quer evitar o que está acontecendo em São Luís, vem acontecer aqui, a gente quer evitar o que está acontecendo em Fortaleza, vem acontecer aqui. Então, a gente só tem uma saída. A gente tem que intensificar o isolamento social. E, eventualmente, se for decretado, não sei se o governo do Estado vai decretar o lockdown, a Prefeitura não pode fazer o lockdown. A Prefeitura pode sugerir alternativa para o lockdown para o governo do Estado, eventualmente, pode até pedir para a Justiça, mas não tem capacidade nem competência legal para fazer o tal do lockdown. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, quer dizer, se a população não aderir, não tem saída, não tem exército na rua, não tem polícia militar na rua, não tem guarda municipal, que dê jeito. Então, essa é uma decisão. É por isso que no começo dessa conversa aqui, eu fiz questão de falar de boas informações. Hoje em dia a gente tem informação de tudo que é jeito, mas é necessário que a gente possa tomar decisões baseadas em dados, baseadas em fatos. E aqui eu estou colocando os fatos. Eu não estou fazendo discurso. Não estou fazendo discurso de proselitismo político. Estou colocando estatísticas. Da mesma forma que terça-feira eu coloquei uma pesquisa que foi a campo e mensurou a taxa de infecção na cidade de Teresina, que tinha de 2%. Tem 17.200 teresinenses no fim de semana passado que foram estimados como positivados em relação à Covid-19. Então, essa é a conversa que nós temos que ter. No meio de tanta confusão, no meio de tanto estresse, de tanta ansiedade, né, de tanto medo, enfim,
tem uma coisa muito emocional, e tem até influência política, muita politicagem no meio de toda essa discussão. Vamos esquecer isso. Nós temos que debater para tomar decisões em cima de dados, fatos concretos. É isso que eu estou colocando. E chamando a população para não apenas se apoderar desses dados, mas para entender a necessidade de ações que são necessárias, apropriadas a partir da existência desse retrato da nossa realidade. Então, nós estamos sendo vítimas do nosso sucesso no isolamento social. Nós fechamos bem, as pessoas contribuíram, mas pouco a pouco está havendo um relaxamento. E esse relaxamento está permitindo que o exército, nosso adversário, que ele esteja crescendo. O que a gente mostrou hoje, através dos dados de casos confirmados, de óbitos, de internação hospitalar, e o que nós mostramos terça-feira, através da pesquisa sorológica, é que justamente que eles estão expandindo rapidamente. A média de crescimento é superior a 50% por semana. 50% por semana. Então, qual a única forma que nós temos de evitar que esse crescimento continue a ser 50% por semana? Fazer isolamento, cada um fazer a sua parte, ficar em casa. Se a gente quer ficar seguro, a gente tem que ficar em casa. Se a gente quer salvar vidas, a gente tem que ficar em casa. Se a gente quer evitar que os leitos de UTI rapidamente desapareçam, ou esses que já estão postos, os outros que vão ser adicionados nas próximas semanas, a gente tem que ficar em casa. Se a gente não quer que os nossos parentes precisem de leitos clínicos, precisem de ir para hospitais, a gente tem que ficar em casa. Então, esse debate tem que ser feito, né? Não é uma questão fácil de debater, simples de debater. Para a gente, como prefeito, é um processo doloroso, mas essa é uma conversa verdadeira que a gente tem que ter. Não adianta a gente estar mascarando a realidade, tá mentindo, tá falsificando a realidade. Esses são dados. Esses são dados. Esses são os fatos que são retratados. Então, acima dessas realidades, é que nós temos que debater que decisões nós temos que tomar. Como poder público, sim, em cima desses fatos, em cima desses dados, e cada pessoa, cada família, cada cidadão de Teresina, cada habitante de Teresina, olhar para esses dados e dizer o que cada um de nós tem que fazer. Otávio Neto, a Prefeitura de Teresina buscou conhecer o novo protocolo adotado em Floriano. É possível ele ser utilizado na capital? Olha, basicamente o que está acontecendo? A Prefeitura Municipal de Teresina, ela tem uma comissão que faz o gerenciamento de toda essa questão relacionada aos protocolos de saúde. Muito antes, há 3 semanas atrás, a Prefeitura já gerou um protocolo próprio, e esse protocolo próprio permite a utilização de várias drogas que estão sendo faladas aí, como a hidroxicloroquina, como também corticoides. Agora, essas drogas são utilizadas em condições específicas, em condições de segurança, e só podem ser utilizadas a partir do médico. O médico ele é autônomo através do seu ato médico, de saber avaliar, fazer o diagnóstico do paciente e fazer a prescrição a partir desse diagnóstico. Então, nós temos um protocolo, todos os nossos médicos da atenção da assistência foram treinados em cima desse protocolo. Agora, os médicos são autônomos para fazer a prescrição do tratamento. Vimos com muita curiosidade, também com muito interesse, a chegada desse protocolo. Nós tivemos a alegria de entrevistar a doutora Marina Bucar, fizemos uma live com ela lá de Madrid, falando da sua experiência. A partir dessa conversa, formou-se um grupo de médicos que formalizou um protocolo. Como nós já temos um protocolo, nós não podemos chegar e rasgar o que foi feito, né, por uma equipe de técnicos, de médicos da prefeitura, dialogando com outros hospitais da cidade. Então, o que é que nós estamos fazendo? Quer dizer, existe essa alternativa, e essa alternativa está sendo colocada para o resto do Brasil, está tendo repercussão nacional. Então, a prefeitura hoje, por exemplo, nós fizemos um ofício ontem, esse ofício está sendo mandado hoje, um ofício para a Associação de Medicina Intensiva. Pessoal, eu acho que nesse caso, a gente tem que ter humildade. Quer dizer, aquilo que a gente conhece, a gente fala. Aquilo que a gente não conhece, a gente busca os técnicos, os especialistas, né? Busca os universitários.
Então, por exemplo, no caso de fechamento de serviços essenciais de saúde, o que é essencial ou não? A Prefeitura não julgou. A Prefeitura consultou e atendeu às recomendações do Conselho Regional de Medicina do Piauí. Então, nós temos absolutamente humildade nisso, né? Quer dizer, aquilo que a gente não sabe, a gente consulta os universitários. Em relação à questão do protocolo, nós tivemos uma equipe interna da Prefeitura, que fez o seu próprio protocolo, que incorporou várias dessas drogas que estão sendo faladas, que são... mas para nós foi uma surpresa a chegada desse protocolo, e por conta disso nós estamos, de novo, recorrendo aos universitários. Nós já estamos mandando tanto para o Conselho Federal de Medicina. Por que Conselho Federal? Porque é uma coisa que já ganhou dimensão nacional. Eu recebi, hoje mesmo eu estava na reunião da Frente Nacional de Prefeito, o prefeito Serra Talhada, e aí, cadê esse protocolo que está salvando todo mundo? Então, já teve uma conotação nacional. Então, o que é que acontece? Nós vamos consultar o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva e também a Sociedade Brasileira de Infectologia, basicamente para ter, assim como tem o Conselho Regional de Medicina, para saber se eventualmente se tem bases para que a gente possa adotar esse protocolo ou não. Essa é uma questão crucial. Eu sou economista e, portanto, eu não tenho uma opinião a dar, né? Mesmo se fosse economia minha área, eu teria que passar muito tempo para dar um parecer assim conclusivo, uma coisa tão importante, né? Mas, enfim, por ser economista que eu tenho que ter essa humildade de consultar as pessoas que entendem, né, para que, eventualmente, a gente possa tomar decisões baseadas em boa ciência, né, em boa técnica, em boa evidência, né? Afinal de contas, uma decisão errada de um prefeito, ela pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho que ter muita cautela no momento como esse. Eventualmente, se adotar um protocolo, não esse, mas um outro protocolo qualquer, e esse protocolo viesse a ser inseguro e colocasse a vida de centenas, milhares de pessoas em perigo e provocasse dezenas, centenas de óbitos, quem seria o responsável? Seria o prefeito. Então, para que a gente possa tomar uma atitude como essa, a gente tem que estar devidamente seguro, devidamente alicerçado, né, na eficácia, né, do protocolo. E é justamente isso que nós estamos buscando junto à sociedade, que ele nos dê luzes acerca disso. Nós temos que esperar agora, portanto, esse posicionamento, né, dessas sociedades de médicos que são nacionais. Pergunta do Davi Fernandes. Prefeito, o rodízio de veículos será adotado em Teresina? Como vai funcionar? Olha, nós estamos estudando, quer dizer, existe uma comissão formada aqui pelo nosso gabinete aqui de guerra, que está estudando já o rodízio, né? Fizemos uma reflexão sobre o que aconteceu em São Paulo. Estamos trabalhando em cima dessa hipótese e já existem algumas ideias que estão sendo articuladas. Mas nada vai ser feito do dia para a noite sem avisar com uma antecedência significativa e, eventualmente, se for feita, vai ter um período também de adaptação, um período pedagógico. Então, provavelmente, segunda ou terça-feira, nós deveremos ter algum tipo de informação acerca disso, mas não vai ser nada da noite para o dia, né? Segunda, terça, a gente deve ter alguma discussão sobre isso e deve bater o martelo aí segunda ou terça-feira. Na sequência, deve ter um processo de adaptação na cidade como um todo. E também nós estamos trabalhando, né, na questão da barreira sanitária entre Teresina e Timon. Ela já existe, mas nós estamos buscando definir critérios para que nós possamos fazer com que esse trabalho seja mais eficiente. Nós vimos agora há poucos dados do que está acontecendo no nosso vizinho estado, né? Então, grande parte dos pacientes do Maranhão Oriental vem para a cidade de Teresina. Essa semana eu fiquei até surpreso com a declaração do secretário de Saúde do Maranhão. Ele, numa emissora de TV, ele declarou claramente que o estado do Maranhão é autossuficiente, não precisa do serviço de saúde pública do estado do Piauí. Portanto, os pacientes do Maranhão que vinham para cá era basicamente por uma questão de costume, uma questão cultural, que o Maranhão tinha a quantidade de UTIs, de médicos, de remédios suficientes para atender toda a sua população. Portanto, a gente fica até mais tranquilo, né, em afirmar que a gente precisa admitir a chegada dos pacientes do Maranhão só aqueles que vierem devidamente regulados, ou seja, nós temos uma pactuação com vários municípios do Maranhão, 17 municípios do Maranhão,
E esse município, precisando de se utilizar do nosso sistema de saúde, eles têm que chegar, não de forma de demanda espontânea, mas através de consultas, de exames que sejam eletivos, previamente marcados, agendados, planejados, para que a gente possa fazer o cumprimento, né, dessa pactuação com o Maranhão. Ou seja, a resposta do secretário de Saúde do Maranhão é basicamente que que eles não precisam da Serviço de Saúde do Estado do Piauí. Então, acredito que essa afirmação, ela fala muita coisa por si só. Pronto? Já posso ir almoçar? Pronto. Pessoal, mais nenhuma pergunta não, né? A gente está encerrando, tá? Obrigada a todo mundo pela participação. Boa tarde, um abraço.